Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de CoffeeScript. Nessa aula de hoje a gente vai ver compressões, a segunda parte de estrutura de repetição, que no caso a gente vai ver o for. Bom, para começar, vou mostrar dois exemplos. V vai ser uma lista de números, por exemplo, de 5 a 10, ou 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses dois pontos vai de 5 até 10. Para você não precisar de que fica 5,6, 7, 8. Então ele já monta aqui esse vetor. Se você colocar, por exemplo, um número absurdamente alto, 10.000, na mão não seria nem interessante. Aí ele já monta uma estrutura própria para fazer isso, da melhor forma performática. Mas no caso vai ser de 5 a 10. A gente trabalhar. Bom, primeiro loop que a gente vai ver vai ser o for-in. For-in, diferente do JavaScript, você coloca for, por exemplo, var i de index e v, por exemplo. E se você quisesse acessar o que estava dentro, seria v na posição i. E o i seria a chave. Aqui vai dar um erro mesmo, que é só um teste, beleza. Então, como é que funciona? Esse é o loop dele. Só que no CoffeeScript, ele não entende dessa mesma forma. Primeiro vem valor em v. Console.log valor. Então, vocês vão ver na hora que eu salvar aqui que valor vai receber v na posição i. Se eu quiser a chave, eu vou colocar chave. Chave, valor. Aí ele vai montar a estrutura de chave. Bom, beleza, vou compilar aqui. Vocês vão ver que primeiro vai ser a posição 0, 5, 1, 6 e assim por diante. Bom, essa é a primeira estrutura de repetição com for. Estrutura básica, percorreu um número. Bom, agora vamos ver com texto, né? Vou colocar aqui nomes. Pedro, Maria, Paula, joia. Lembrando, for, valor, vírgula, chave, in, no vetor, nomes. Console.log, valor. Aí vou mostrar só o valor. Aí vai mostrar os nomes. Joia, mostrou os nomes. Se, por um acaso, eu queira mostrar só, por exemplo, os nomes de 2 em 2. Você vai acrescentar a palavrinha-chave by 2. Por exemplo, se for de 3 em 3, by 3, 3, 4, 5 e assim por diante. No caso nosso vai ser 2. Vou compilar aqui. Como vocês vão ver aqui, vai ser mais 2. Vocês vão ver que vai ser Pedro e Paula. Maria ficou de fora, porque foi de 2 em 2. Bom, é isso. Primeiro for. Tem uma outra forma também, que é você atribuir uma variável. Nesse caso, vou colocar aqui um nome chama n, só para mudar. Vamos supor que eu quero os nomes de 2 em 2, essa mesma sequência. Só que eu quero atribuir isso a uma variável. Eu vou colocar aqui nomes de 2 em 2, para ficar mais prático, e vou atribuir. Só que no caso, quando eu for atribuir, eu tenho que colocar eles em parênteses. Além disso, eu tenho que colocar
valor. Aí ele deu certo, tá vendo? Aí ele vai montar uma estrutura que ele vai me retornar os valores de 2 em 2. Nesse caso, se eu tirar a chave, vai ficar mais performático. Salvar aqui, ele retira a chave. Aí vou dar um console.log de 2 em 2. Aí Pedro e Paula vai receber. Isso é interessante quando a gente precisar, às vezes, manipular isso, jogar um vetor de objetos, por exemplo, que tenha vários objetos e só quer saber o nome, que às vezes teria nome, Pedro, Maria, nome, Maria, aí tem idade, tem sexo, eu só quero saber os nomes, tinha que estar na lista, e já atribuindo numa variável. Então é só uma forma. Vou mostrar o exemplo. Que desse forma se chama inline, né? A ideia do CoffeeScript atribuindo a uma variável um for. Beleza. Eu for o exemplo de forin. Qual está faltando? For off. O for off ele é dado para trabalhar com objetos. Então vou criar um objeto pessoa. Pessoa tem nome, idade e sexo. Tá bom. Esses dois atributinhos. Vou colocar aqui. Idade 17, sexo masculino. Se eu quiser percorrer um objeto JSON, quiser saber tanto o índice quanto o valor, a gente vai usar for off. Como assim? Diferente do for in, que ele é o contrário, aqui começa por chave e valor. É invertido. Então, lembre-se, no for in é valor, depois chave. No for off é chave, depois valor. Eu, sinceridade, não entendi por que eles fizeram isso. Acho que isso mais confunde do que auxilia. Mas dá uma certa organização, de certa forma. Pessoa. Console.log, chave, valor. Tanto que vocês podem observar agora, que agora ele realmente está usando um for in e não um for, uma estrutura de for, loop. Porque ele está acessando objetos. Vou compilar aqui para mostrar nome. Felipe, idade 17, sexo M. Beleza. Bom, isso é um tipo de acesso de objetos. Se fosse, por exemplo, a ação, vamos supor que seja uma função. Depois vai ter uma aula específica para função, tá? Então não se preocupe. Aqui é só para mostrar que ele vai retornar um fun. Ele vai mostrar aqui a função. Beleza. Joia. Tá. Vamos para a próxima. Qual que é a estrutura? Lembrando. Tá. For off também. Só que agora, utilizando vetores. Beleza. Vou colocar aqui. Aproveitando o exemplo anterior, né? Lembrando que quiser colocar aqui nome, sexo, F. Beleza. Se eu executar aqui, diferente da... ele vai me retornar a chave,
0 e o objeto inteiro. Se eu quiser acessar parte desse objeto, seria ponto, por exemplo, nome, que seria só para mostrar os nomes. Ponto idade, ponto sexo. Aí para acessar o valor desse objeto. Mas vamos supor que você já quer atribuir isso direto numa variável. Aí você pode fazer aqui nomes, pessoas, vai receber o nome, for valor de of pessoa. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar em pessoa, vou colocar plural, né? Mais legal. De pessoas, ele vai pegar o valor e vai pegar o nome. No caso, o objeto aqui vai ser um nome e vai atribuir aqui e vai gerar um objeto. Um vetor, quer dizer, nome, pessoas. Vou executar aqui. Você vai ver que nome is not defined. Why? Vai tirar esse nome da onde, né? Se ele não existe, não faz sentido. Valor.nome. Valor.nome. Estranho. Eu tô fiquei tão entretido no for of que eu esqueci que para manipular isso é com foreign. Que ele vai percorrer o vetor e vai atribuir ao objeto. Ah, pessoas aonde que tá? Isso. Eu troquei porque o for of ele só serve para manipular objetos. Se eu quiser manipular um vetor dentro de um objeto, eu preciso usar o foreign. No caso, o valor, né? Porque valor.nome, que tem que pegar só o nome desse valor. Só o nome. Se fosse idade, aí colocaria idade. Se fosse sexo, ponto sexo. Então, valor.nome para valor em pessoas. Em pessoas, né? Aí ele vai atribuir o vetor. Bom, pensar num outro exemplo aqui, para a gente dar uma clareza. Bem que, de certa forma, isso... Bom, vou colocar aqui um objeto CEP. Por exemplo, CEP vai ter o endereço. Rua. Vai ter bairro. Por exemplo, se você fizer uma consulta a uma API, por exemplo, vai te retornar de endereço, vai te retornar, vamos supor, você envia o CEP e volta com o endereço. Para você manipular, vai ser utilizando o for of. For a chave, primeiro key, valor, endereço, de endereço. Precisa disso não, chave.
Aí se eu executar aqui, vocês vão ver que vai aparecer rua, minha rua, bairro, meu bairro. Mas se eu quiser, por exemplo, também, dentro desse objeto eu quero jogar num vetor cada posição, por exemplo, meu endereço. Vou colocar aqui, por exemplo, valor que for, para valor chave que, né, que no caso aqui vai ser nossa chave, valor de of endereço. Tá, console.log meu endereço. Joia. Executando aqui, vou criar um vetor. Não precisava daquele key, né? Sendo que eu já tenho o valor. Eu já vou criar um vetor com a lista de endereços. E se eu tivesse vários endereços, aí eu usaria o for in. Endereços. Dois, 3. Só para realmente modificar. Aí, quando eu vou ter um vetor, eu vou usar um for in, que vai ser valor primeiro, depois a chave em endereços. Eu vou mostrar só.log valor. Chave valor. Que aí vai vir 0, o objeto, outro objeto. Se dentro disso eu quiser acessar, querer todos os só as ruas dos endereços em um vetor, por exemplo, ruas. Ruas, aí seria valor ponto rua para valor em endereços. Aí ele vai me retornar, pagar esse todas as ruas que estão no vetor endereços. Se fosse bairro, ponto bairro. Vamos compilar aqui e executar. Beleza, minha rua e 2. Só pegou as ruas. Bom, a aula foi simples, mas deu para mostrar todos os eventos de for. Lembrando, for com um vetor, eu vou usar o for in para valor em alguma coisa. Normalmente a gente vai usar plural, né? Em um objeto, no vetor de objetos. Se quiser de um objeto, seria o of para valor ou chave de of objeto. Então lembrando que for in vem valor depois chave, vírgula chave, e o for of é chave depois valor. Bom, é isso aí, galera. Espero que você tenha curtido. Se não deixou seu like, deixa seu like agora. Compartilhe com os amiguinhos para a gente aprender a escrever menos código e fazer mais coisa com o CoffeeScript. Até a próxima. Tchau, tchau.